Olá, senhoras e senhores, eu sou o professor André, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje correção de exercícios da nossa querida avaliação parcial 1, que compreende os conteúdos aí de movimento retilíneo uniformemente variado e movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Vamos começar com a primeira questão. Provavelmente essa não deve ser a sua primeira questão, porque os itens lá no Google Forms estavam embaralhados, tá bom? Mas uma das questões era essa daí, na ordem que eu fiz, né, que eu vou colocar aqui para vocês. Ela era exatamente, bem parecida, na verdade, com o exercício que nós fizemos na lista de exercícios, né, na atividade 2, se eu não me engano. Tá? E diz assim, ó, uma moto de corrida percorre uma pista que tem o formato aproximado de um quadrado com 5 km de lado. O primeiro lado é percorrido a uma velocidade média de 150 km por hora, o segundo e o terceiro a 100 km por hora e o quarto a 120 km por hora. Qual é a velocidade média da moto nesse percurso aproximadamente? Então, se ele quer velocidade média, nós temos que relembrar a fórmula da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Né? E exemplificando aqui que nós temos um quadrado, né, que ele vai percorrer aí esse quadrado e cada lado desse quadrado mede 5 km. Então, já aplicando aqui na fórmula o espaço percorrido, eu tenho que é um total de 20 km, né, pois ele vai dar uma volta completa. Falta então saber qual é o tempo, qual é o instante qual é o tempo que ele demora para percorrer todo o quadrado. É claro que eu vou calcular a partir dos instantes, né, o tempo que ele demora para fazer cada um desses lados. Né, já que ele me deu a velocidade em que ele percorre cada um dos lados, eu tenho a velocidade e a distância, eu vou achar então o tempo de cada um desses lados. E aí, somando os tempos, né, somando os instantes, eu vou conseguir calcular a minha velocidade média. Tudo bem? Então vamos ao primeiro lado, que ele tinha uma velocidade de 150 km por hora. Lembrando que cada lado mede 5 km. Tudo bem? Então vamos lá. Se ele vai percorrer, né, se ele percorre 150 km a cada 1 hora, os 5 km, então, em quanto que ele vai demorar, né? Quanto tempo vai demorar para percorrer os 5 km? Aqui, com uma regra de 3 simples, né, nós encontramos aí o valor de 1 sobre 30 avos, né? Então, 1 dividido por 30, isso em horas. Gente, tanto faz você aplicar uma regra de 3, ou quanto faz você usar novamente a fórmula de ΔS sobre ΔT. O resultado vai ser o mesmo. Lembrando que, se você usar a fórmula, você vai ter que isolar o tempo aqui. Né? Então, ele está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Né? A velocidade vai estar multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Você vai ver aqui de novo que você vai ter a distância de 5 divididos por 150, que é a mesma aqui, ó, a mesma quando a gente aplica aí a regra de 3 simples. Tudo bem? Então, continuando aí, o primeiro lado já foi, o segundo e o terceiro lado a 100 km por hora. Outra regrinha de 3, se ele anda 100 km a cada 1 hora, 5 km x, então nós temos aí 1 sobre 20, tanto no segundo lado quanto no terceiro. Tudo bem? E o quarto lado ele anda 120 km por hora, então mais uma regrinha de 3, temos 5 dividido por 120, que é o mesmo que 1 dividido por 24. Então está aqui a nossa fração de horas que ele vai demorar para percorrer, né, esse último intervalo. Então nós temos aí os 4 lados aí, né, com os valores. Basta então eu substituir ali na minha fórmula, né, os valores dos instantes. Então, rapidamente está aqui, né, o primeiro, né, 1 sobre 30 avos, o segundo e terceiro 1 sobre 20 e o quarto instante 1 sobre 24. Fazendo aí a soma de frações, nós temos o MMC 120, tudo bem? Somando aí os numeradores, então tem 21 sobre 120, e aqui uma divisão de frações. Divisão de frações conserva a primeira, né? Então está aqui dividido por 1, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Fazendo isso aqui na calculadora, nós encontramos o valor de 114,28 km por hora. Muito bem. Aí, qual que você vai marcar aqui no item? Ele pediu o valor, galera, aproximadamente. Então, aproximadamente 115 km por hora. Mostrando aqui o gráfico para vocês de desenvolvimento de todas as turmas. Tá? Ao todo foram 228 pessoas que fizeram, tá? Somando aí todas as turmas do primeiro A até o primeiro G, tá bom? E dessas 128 pessoas, praticamente metade, né? Mais da metade, na verdade, errou
essa questão acreditando que era os 120 km por hora. Eu imagino que essas pessoas não se atentaram ao enunciado da questão e acharam que o exercício era exatamente igual da lista de exercício. Tá? Veja que aqui a única e exclusivamente diferença da lista de exercícios é que eu troquei os valores de lugar. Pode reparar, eu só troquei os valores de lugar. Ele começava, se eu não me engano, com 100 km por hora, depois 120 e por último 150. E eu troquei os valores de lugar justamente para dar essa diferença, para a pessoa poder pensar. Bom, metade das pessoas eu sei que realmente fizeram o exercício por próprio punho. Né? Já o restante aí talvez tenha utilizado de métodos, né, ilícitos para fazer a avaliação. Tudo bem? Então continuemos aí, vamos para a próxima questão. Essa próxima questão sim, ela é Ctrl+C, Ctrl+V da lista. Eu não alterei nenhum dos valores que está aqui nessa tabela. Tá bom? Essa inclusive foi mais fácil, teve uma taxa de acerto, mas vamos lá. Vamos começar de novo. A tabela fornece em vários instantes a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que se movimenta. A função horária que nos fornece a posição de um automóvel com as unidades fornecidas é essa daqui. Ele quer saber qual que é a função horária. Muito bem, então qual dessas aqui é a função horária? Está aqui a nossa tabela, né? Nosso gráfico aí com a variação das posições, só para exemplificar o que está acontecendo. Então eu tenho um eixo positivo aqui, né? Do 0, 50, ele está positivo para a direita. Eu tenho um móvel que começa na posição 200, né? E aí depois ele segue até a posição 50. Então repare, ele começa no instante zero na posição 200 e ele vai se desenvolvendo até a posição 50. E isso demora 10 segundos para fazer isso daqui. Muito bem, se ele quer a função horária é descrita, né? S é igual a S0 mais VT, né? Ou sentado sozinho vendo televisão, tudo bem? E aí, para escrever essa fórmula, a gente repara que só tem um detalhe, nós não temos a velocidade, né? Nós temos o tempo, né, que é dado ali pela tabela, né? Nós temos as posições iniciais, mas não temos a velocidade. Então, nós temos que procurar a velocidade com que ele faz esse percurso. Então, velocidade é ΔS sobre ΔT. Né? Nós temos aí a variação das posições sobre a variação dos instantes. Eu peguei aqui, nesse caso, somente os dois primeiros valores, reparem aqui, que é o suficiente. Sabendo que ele é um movimento uniforme, né? Como esse é um movimento uniforme, tanto faz eu pegar os valores aqui, a velocidade vai ser sempre a mesma em qualquer um dos instantes. Eu peguei os dois primeiros. Então, final menos inicial, 170 menos 200, vai ser igual, né, sobre final menos inicial, né, 2 menos 0. Então, ΔS sobre ΔT está aqui, menos 30 sobre 2, que dá um total de menos 15 km por hora. Reparem que esse sinal de menos, ele está indicando aí para a gente somente o sentido do movimento, que nesse caso ele é contrário ao meu eixo, ele está apontando no eixo negativo, tudo bem? Então, para a esquerda negativo, para a direita positivo, né? Então, esse menos indica que ele está indo para a esquerda. E agora que eu tenho, né, minha velocidade, basta eu substituir na fórmula. Olha como é que fica. Então, eu tenho que a posição inicial era de 200, a minha velocidade menos 15 em função do tempo. Então, em função de cada um desses instantes aqui, eu consigo encontrar a sua posição. Se você quiser, você pode fazer uma prova real aqui dessa sua fórmula, né, da sua função, substituindo os valores que você está encontrando aqui. Tudo bem? Então, repare que quando o instante for zero, zero que multiplica 15 vai ser zero, nós temos que a posição dele vai estar no 200. Está aqui, ó, instante zero, posição 200. E pode ficar brincando aí para os outros valores, você vai ver que sempre vai bater esse valor. Tudo bem? Então, a nossa fórmula aí, a gente pode marcar a alternativa, a penúltima alternativa, né? E aí você tem os índices aí da turma. Tá bom? Então, 190 pessoas acertaram esse item. Não, era um item fácil, tá? Eu acho bem tranquilo, basta escrever a fórmula, né? Você trabalha ainda com o movimento uniforme. Então, bem tranquilo essa daí, né, pessoal? Vamos para a próxima? Muito bem, a outra aqui que também é praticamente da lista de exercício, né, de vocês. É quase um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu alterei apenas alguns valores aqui, né, esses 3 valores aqui. Então, vamos ver como se dá. Vamos lá. Dois móveis A e B partem simultaneamente do mesmo ponto com velocidades constantes, VA igual a 5 metros por segundo e VB 9 metros por segundo.
qual a distância entre eles em metros depois de 10 segundos, se eles se movem na mesma direção e no mesmo sentido. Então está aqui, né, nosso plano cartesiano. Vou colocar os móveis aqui e vamos começar a trabalhar primeiro com esse azul aqui, né? Sabendo que a função horária do espaço ela tem esse formato, né, sentado, sozinho, vendo televisão, S é igual a S0 mais VT, basta então eu substituir os valores aí do primeiro, né? No caso eu vou chamar de A e B, são dois blocos, o bloco A é o azul, tudo bem? Então, substituindo os valores aí, nós temos que a posição inicial dele é 0, porque ele parte do repouso, né? Partem simultaneamente do mesmo ponto, então a gente vai adotar como se ele estivesse saindo da posição 0 do nosso plano, né? A velocidade dele é de 5, muito bem, e ele quer saber quanto que ele andaria depois de 10 segundos, né? A diferença entre eles depois de 10 segundos. Então, colocando no instante aqui 10 segundos, nós temos que a posição depois de 10 segundos deste móvel aqui vai ser de 50 metros. Então, ele vai sair daqui e vai andar até mais ou menos aqui, onde nós temos o 50, tudo bem? E agora, para o pequenininho, eu vou chamar ele de B, tá? Substituindo os valores aí, nós temos novamente que ele sai da posição 0, né? A velocidade de B ele me deu no enunciado, que é de 9 metros por segundo, e também o instante depois de 10 segundos. A gente quer saber quanto que ele vai andar depois de 10 segundos. Né? Então, 9 vezes 10, 90 metros. E está aí, ó. Olha o que acontece. Né? Depois de 10 segundos, tanto o azul quanto o vermelho vão andar. O azul anda 50 metros, enquanto o vermelhinho, né, o móvel B, vai andar 90 metros. A pergunta é, qual a distância entre eles? A distância entre eles em metros. Então, de 50 até 90, nós temos uma distância de 40. Muito bem. Pode marcar lá sem dúvida, sem medo. Está aqui o gráfico do desenvolvimento das turmas, tudo bem? Então, 85% das pessoas aí, né, 194 pessoas acertaram esse item. Tava mole demais, tá bom? Mole, 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 fácil, fácil, fácil. Vamos à próxima. Na próxima, diz assim, ó, um ponto material parte do repouso com aceleração constante e 8 segundos depois tem velocidade de 144 km por hora. Determine sua velocidade 5 segundos após a partida. Eu já coloquei aqui para vocês aí o desenvolvimento da turma, tudo bem? Boa parte aí do pessoal errou, colocando aí 90 metros por segundo. Eu acho que isso aqui foi falta de atenção. Mas vamos lá. Vamos ver como é que se desenvolve isso. Primeiro detalhe, pessoal, é transcrever isso daqui, ó, porque está em quilômetros por hora. Né, a gente tem que colocar na mesma unidade, né, quilômetros por hora, e aqui está trabalhando em segundos. Então, para ficar mais fácil, vamos trabalhar com o Sistema Internacional de Unidades, transformando a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. E como é que faz isso? Está aqui o nosso macete, né? Toda vez que transforma de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Toda vez que é o contrário, de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Então, basta pegar esse valor, né, 144, e dividir por 3,6, que nós temos, então, 40 metros por segundo. Está aqui. Primeiro detalhe já feito. Agora a gente vai tentar determinar a aceleração desse móvel com esses dados que ele deu aqui para a gente. Né? Ele quer que a gente encontre a velocidade dele depois de 5 segundos. Esse móvel tem uma aceleração, mas ele não forneceu a aceleração para a gente. Em contrapartida, ele falou que esse móvel ele tem a aceleração constante, né? E que 8 segundos depois do movimento ele atingiu essa velocidade de 144 km por hora, ou de 40 metros por segundo. Então, para determinar a aceleração, né, basta a gente colocar aí naquela fórmula, né, que é a própria definição de aceleração, variação da velocidade sobre o tempo, substituindo esses valores que ele deu para a gente. Então, ele sai do repouso, então a velocidade inicial dele é 0 e a final dele é de 40 metros por segundo, passado apenas 8 segundos. Tudo bem? Substituindo os valores, 40 divididos por 8, facilmente encontramos a aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Agora que nós temos a aceleração, eu quero determinar a velocidade dele 5 segundos depois. Então, vou utilizar aí, só para ficar diferente, tá? Tudo bem que vocês já sabem que essa fórmula aqui e essa fórmula aqui são a mesma fórmula. Tá bom? São a mesma fórmula. Essa daqui a gente chama de definição da aceleração e essa daqui é a função horária da velocidade, mas são exatamente a mesma fórmula. A única diferença é que aqui quem está isolado é a aceleração
e aqui quem está isolado é a minha velocidade. Aí você já decorou essa fórmula aqui, né? Vi vovó atrás do tarado, ou vi você atrás do toco, ou vi vovó atrás de sei lá quem, enfim. Vamos lá. Então, substituindo aí os valores, nós temos que a velocidade inicial, né, ele partiu do repouso novamente, é 0. A aceleração eu acabei de encontrar, 5 metros por segundo, e o instante é o que ele pediu, determine depois de 5 segundos, está aqui. Então, nós temos que a velocidade dele vai ser de 25 metros por segundo. Mas aí você vai marcar lá em cima 25 metros por segundo e não tem. Tem aqui 25 km por hora para roubar a sua atenção. Tá? Eu acredito que aí essas 12 pessoas aí foram tapeadas aí, né? Porque não se atentaram aqui à sua unidade. Então o que, que a gente tem que fazer? Nós temos que converter esse valor para tentar encontrar uma dessas alternativas aqui. Como que converte? Vamos transformar isso aqui para km por hora, utilizando a mesma ideia do início. Então, se eu quero transformar de metro por segundo para km por hora, basta que eu multiplique por 3,6. Multiplicando, então, eu tenho 90 km por hora. Então, eu posso marcar tranquilamente aqui, né, a terceira alternativa, né, a letra C. E aí eu vejo que teve aqui a maior parte, né, 43 pessoas marcaram 90 metros por segundo. Mais uma vez fez uma confusão com a unidade. Então tinha que ficar ligado, pessoal, porque nós tínhamos 3 alternativas aqui, né, capciosas aqui, que a gente tinha que tomar cuidado com as nossas unidades, tá bom? Ganha também quem presta atenção, isso aqui é estratégia do vestibular, tudo bem? Então, sabendo aí que mais de 64% das pessoas acertaram essa alternativa, era fácil também, né? Essa daqui também era mais uma questão da lista de exercícios de vocês, se eu não me engano. Tá? Bem tranquilo, gente, bem razoável. A próxima é a mais divertida. Vamos lá, continuando. O vídeo já tem aqui mais ou menos uns 15 minutos, né? Se você quiser dar uma pausa, não tem problema. Volta daqui a pouquinho, vai ficar um pouco longo. Eu quero fazer no batidão, tudo bem? Bom, para quem já deu pausa, já voltou, vamos continuar. Mais um exercício aí parecido com a sua lista de exercício, a lista 2, né, da atividade 2. Então, o pessoal não se tocou de que eu alterei aqui os valores do gráfico, né? E isso pode ter gerado alguma confusão. Mas o método de resolução é exatamente o mesmo. Vamos lá. Em um teste, um automóvel é colocado em movimento retilíneo uniformemente acelerado a partir do repouso até atingir a velocidade máxima. Um técnico constrói o gráfico onde se registra a posição do veículo em função da sua velocidade v. Através desse gráfico, pode-se afirmar que a aceleração do veículo é em metros por segundo ao quadrado. Quanto, né? 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, está aqui o nosso gráfico. Gente, nós temos as posições e temos a velocidade. Em momento nenhum, ele te deu o tempo. E quando eu não tenho tempo, só pode vir uma fórmula na sua cabeça, que é a nossa querida Torricelli. Opa, cadê? Vamos passar. Foi, tá aqui, Torricelli. Tá? É a única que tem que vir na sua cabeça, a equação de Torricelli, porque ela não tem tempo, o tempo não aparece, ela não é uma função horária. Então, nós temos as posições e temos as velocidades. Basta substituir na nossa fórmula, então, esses valores. É claro, obviamente, que eu vou pegar o último valor aqui, que eu tenho certeza, né, desse valor, ele está batendo exatamente aqui com o gráfico. Tá? Os demais aqui estão meio confusos, pode ser que tenha alguma discrepância, né? Até mesmo porque ele fala que registra até a velocidade, até atingir a velocidade máxima. Então, isso tem que estar expresso no gráfico, está aqui, que é o 6, tudo bem? E então, exatamente expresso aí as posições dele também. Então, substituindo os valores, pegando esse último pontinho aqui, nós temos que a velocidade final vai ser de 6, tudo bem? Velocidade final de 6. A velocidade inicial, ele partiu com a velocidade de 0, tá bom? Então, de 0 até 6 é a velocidade dele, né? A aceleração eu não tenho, é o que eu quero descobrir. E o espaço percorrido por ele, o espaço percorrido foi até 4,5. Você pode ver que cada quadradinho desse aqui vale meio. Meio mais meio, 1. Depois 1,5. 2, 2,5. 3, 3,5. 4, 4,5. Então, o delta S aí, 4,5. Fazendo essa continha básica aí,
né? Temos 6 ao quadrado, 36, 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 4,5 dá 9, tá bom? E aí o 9 está multiplicando, passa dividindo, tabuada fera, nós temos que a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, fácil demais, mas aí eu vi lá no gráfico que essa foi uma das questões que o pessoal mais errou. Né? 50%, praticamente metade acertou, 126 pessoas acertaram. Mas olha que a grande maioria, 85%, né, 85 pessoas, né, maioria, perdão, mas é uma parte expressiva, né? 37%, quase 40% das pessoas foram enganadas, marcando aí, né, a questão, o item, né, com 2 metros por segundo ao quadrado, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Gente, isso daqui foi mais uma pegadinha. Né? Eu queria que vocês se atentassem que a questão não é exatamente a mesma. Né? Essa daqui que é a questão da lista de exercícios, né? Lembra do Porsche? Né? Então aqui você vai ver que tem um 9. Né? E eu dividi esses valores aqui por 2. Cada quadradinho desses vale 1. Aqui no meu, cada quadradinho vale meio. Né? O que torna aqui, né? As pessoas iam colocar aqui, em vez de 4,5, vai colocar um 9 aqui, né? Isso vira um 18. E aí depois vira aqui, né? 36 dividido por 18 vira um 2. Né, que era a resposta, exatamente a resposta da lista de exercício 2. Então eu acho que essas pessoas aqui, né, não foram felizes, né, porque provavelmente usaram a lista de exercício, né, as minhas aulas aí de resolução da lista de exercícios, né, como referência para responder essa questão. Aqueles que com certeza fizeram no braço, né, conseguiram desenvolver as fórmulas, estão à frente dos outros com certeza. Tudo bem? Bom, vamos para a próxima então. Próxima questão fala assim, ó, é de interpretação, não vai ser difícil. Em uma corrida automobilística é comum ouvirmos os locutores, né, o locutor dizer frases como: o segundo lugar está a 2,6 segundos atrás do líder e o terceiro a 0,8 segundos atrás do vice-líder. A rigor, essa é uma afirmação inexata do ponto de vista físico, mas analisando-a cinematicamente, assinale as frases que são verdadeiras. Tudo bem? Então, de antemão já te digo, essa daqui era uma questão do livro de vocês, no capítulo 2, está lá na página 44, pode ir lá ver, pode conferir, tá? Está no livro de vocês. E aí, analisando cada um dos itens, nós vamos marcar aquilo que é verdadeiro de acordo com essa situação aqui. Bora lá. Tomadas de tempo foram realizadas nos instantes em que cada um dos carros passou pelo mesmo local da pista. Verdadeiro. É assim que se faz a tomada de tempo. Na verdade, se calcula qual foi o tempo em que cada carro demorou para fazer uma volta completa, né? E aí você subtrai a diferença entre eles. Por isso que ele coloca aqui que um está 2,6 segundos atrás do outro. Significa então que um demorou 2,6 segundos para fazer a volta, né? Demorou um pouco mais do que o outro candidato, né? O que estava em primeiro lugar. Tudo bem? Então tá aí, essa informação é informação verdadeira, né? O que você precisa do tempo, né? Você precisa calcular o tempo que ele demora para dar uma volta completa. Tudo bem? Vamos para a próxima. Opa, já coloquei as respostas aqui, né? Tudo bem, não tem problema não. Coloca as respostas aqui para vocês. Então vamos lá. Mesmo que essas diferenças de tempos se mantenham constantes após mais uma volta no circuito, não significa que as distâncias entre os carros também se mantenham inalteradas. Exato, está verdadeiro também esse item. Por que ele é verdadeiro? Porque o que você tem desse tempo é uma média. A gente está falando de uma média entre os tempos, não das exatas posições que os carros têm. Né? Inclusive, o próximo item vem justificar esse segundo aqui. Ó. De acordo com o traçado da pista, os carros alteram as suas velocidades instantâneas. Logo, em trechos lentos do circuito, os carros tendem a ficar mais próximos uns dos outros. E é exatamente por esse motivo que está verdadeiro também, né? Exatamente por esse motivo que justifica aqui, ó, que mesmo que essas diferenças de tempo se mantenham constantes, não significa que as distâncias são as mesmas, porque nós estamos tratando de uma média, não do exato instante em que eles estão. Né? Como nós temos momentos de aceleração e momentos de frenagem, né? Então pode ser que essa distância varie com relação de um carro a outro, mesmo sabendo que essa média de tempo ela vai se manter. Né? Então, extrapolando o item aí, nós conseguimos ver que todas as alternativas são verdadeiras. E tá aí, pessoal, né?
todas verdadeiras, né? Muita gente aí acertou, marcou a primeira, muita gente marcou a segunda, né? Muita gente marcou a terceira, porém, quem marcou exatamente as três, né? Porque só acertava que marcasse exatamente as três, né? Foram 153 pessoas que conseguiu ver que as três eram verdadeiras. Tá bom? Muita gente marcou verdadeiro em uma, falso na outra, verdadeiro em outra, né? Esse gráfico aqui não mostra direito para a gente a competitividade entre vocês. Mas aqui, ó, 153 participantes fizeram essa questão, né, e acertaram ela. Tá bom? Então 67% das pessoas marcaram as três como sendo verdadeira. Então pode ver que não é um item difícil, estava tranquilaço também, era do seu livro de exercício, e a próxima também é do seu livro de exercício. Está aqui, ó. Então, só para vocês saberem, essa daqui era a questão EP5, né, do livro, capítulo 3, página 66. Inclusive, essa foto foi eu que tirei. Foto bem bonitinha do livro de vocês. Diz assim, ó, com base no diagrama de A versus T, né, aceleração versus tempo fornecido, determine a aceleração escalar média no intervalo de tempo de 0 a 24 segundos em metros por segundo. Então ele quer a aceleração. Já coloquei a resposta aqui para vocês porque houve muita divergência nesse item, muita divergência mesmo, tá? Boa parte marcou aqui 1 e boa parte marcou 4,5. Eu acho que daqui foi o que mais erraram, se eu não me engano. Tá? 125 pessoas, mais de 50% das pessoas erraram essa questão, marcando a alternativa 4,5. E eu imagino por que colocaram 4,5. Provavelmente pegaram, né, este enunciado, colocaram na internet e aí viram um método de resolução lá cuja pessoa colocava como resposta 4,5 erroneamente. Tá bom? Eu também procurei essa questão aqui no Google para encontrar a resposta dela e foi difícil de encontrar a resposta, né, a resolução da questão, na verdade, que trouxesse a verdade aqui, né, que é 1 metro por segundo. Bom, vamos desmistificar então, né? Eu vou acreditar que as pessoas se enganaram, fizeram confusão na conta e não procuraram no Google, tudo bem? Para fazer essa questão. Mas vamos deixar de inocência. Vamos lá, galera. Como que eu resolvo esse negócio? Então, antes de mais nada, eu preciso encontrar a velocidade média em cada um desses pontos. Como que eu encontro a velocidade média de um gráfico de aceleração versus o tempo? Ora, como? Basta pegar os valores e substituir na fórmula. Eu prefiro assim, tá? Eu prefiro assim. Mas você também pode, pela área, encontrar a velocidade em cada uma. É a mesma coisa. Ou você calcula com a área, ou você calcula pela fórmula. Eu prefiro pegar os valores e substituir na fórmula. Então, nós temos aqui que a aceleração é constante, ela vale menos 3. Então, no lugar da aceleração, menos 3. Eu quero encontrar qual que é essa velocidade, dado que a diferença de tempo de 0 até 8 segundos é de apenas 8. Tudo bem? Então, está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Eu tenho que a variação da velocidade no primeiro intervalo é de menos 24 metros por segundo. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos para o segundo intervalo aqui, no segundo intervalo. E aqui que estava o erro da resolução na internet. Ele pediu para você desprezar essa velocidade aqui no segundo intervalo. Ele falava que era desprezível, já que ela era 0. Gente, a variação da velocidade é 0. Isso eu concordo. A variação da velocidade, não a velocidade. Ele já tem uma determinada velocidade, tudo bem? Mas essa velocidade permanece constante, porque a aceleração é igual a 0. Então, a velocidade é a mesma em todo o trajeto. Então, a variação da velocidade é 0. Tá bom? E ele pede para você desprezar esse aqui que é o equívoco, tá? Isso aqui que torna a resposta como 4,5. Bom, vamos calcular aqui para o terceiro intervalo aqui, então. Você poderia fazer, né, a área da figura, que é base vezes altura, mas a gente vai fazer aqui pela fórmula. Então, substituindo os valores, a aceleração é de 6, a aceleração constante de 6, tudo bem? Eu quero determinar a variação da velocidade, dado que os instantes vai de 16 até 14. De 16 até 14, então eu tenho aqui um total de 8 segundos. Está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, então eu tenho aqui ΔV no terceiro intervalo, ele variou de 48 metros por segundo. Tudo bem?
Bom, agora que nós temos a variação das velocidades em cada um dos instantes, eu preciso achar, então, a aceleração média. E como que eu faço isso? Mais uma vez, eu reescrevo a fórmula da aceleração. A aceleração é a variação das velocidades nos instantes. Então, está aqui, a aceleração é a variação das velocidades nos instantes. Esse instante aqui, esse ΔT, vai ser de 0 até 24 segundos, que é o tempo que ele deu lá para a gente, ó. De 0 até 24 segundos, é o instante todo, né? É todo o movimento, né? Não cada etapa do movimento, mas todo o movimento. E aí eu precisava saber qual era a velocidade em cada um desses intervalos. Substituindo os valores, então nós temos, né, ΔV1 menos 24, ΔV2 0 e ΔV3 48. Fazendo essa continha aqui, menos 24 mais 48, nós temos 24 divididos por 24, que é igual a 1 metro por segundo. Acabou a nossa resposta aqui, 1 metro por segundo. Era essa a alternativa aqui que você ia marcar. Tudo bem? Onde é que estava o equívoco desse 4,5, meu senhor? Aqui embaixo, ele desconsiderava essa etapa do intervalo aqui, desconsiderava. Ele falou, a velocidade não vai mudar, então, já que a variação da velocidade é 0, então eu não preciso considerar este instante aqui. Esse instante aqui. Daí ele coloca, né, a resolução, ele coloca que a variação do instante é de apenas de 16 segundos, dado os 8 segundos do primeiro, e os 8 segundos do terceiro. Aí eu te pergunto, uai, mas ele não queria dos 16 segundos, ele queria dos 24, então é de 0 até 24. Então, por mais que a aceleração nesse momento seja 0, ela contribui para a formação da aceleração média do carrinho. Tá bom? A aceleração média do carrinho. E aí, como ele colocava aqui 16, né? Então 24 divididos por 16 vai dar aí 4,5 e é isso que está equivocado no exercício da internet. Mas existem outras maneiras de você resolver isso daqui, tá bom? Deixa eu só apagar aqui rapidamente, porque eu já sujei esse gráfico inteiro. Bom, vamos lá. Outra maneira de você resolver é olhando para o próprio gráfico. Quando você olha para o gráfico aqui, você precisa, a média, né, a aceleração média, é uma média de todas as acelerações. Então, eu poderia traçar uma linha reta aqui na metade, entre o menos 3 e o 6. Está aqui, ó, uma linha reta, este amarelinho. Tá? Então, tem metade para baixo, metade para cima. Você pode contar aí, ó, tem 4 para baixo, 4 para cima. Onde que fica, então, a média? Fica no 1. Pronto, olhando para o gráfico, facilmente eu consigo descrever onde que vai estar essa média dos três, né? Se um puxa para baixo, outro não adiciona nada, outro puxa para cima, então tá aqui esse equilíbrio, esse cabo de guerra aí bate aí no 1, tudo bem? Ou então a média aritmética entre esses três aqui, ó. A média aritmética entre esses três. Média aritmética, basta que eu some os valores, né, e divida pela quantidade deles. Então, eu tenho 3 valores, o menos 3, o 0 e o 6, né, dividindo pela quantidade deles, são 3 números, né, ou melhor dizer, 3 intervalos. Então, facilmente aí, ó, mais 3 sobre 3, que é novamente a média aritmética igual a 1. Então, tinha mais de uma maneira de resolver esse exercício. Tá? Era um exercício fácil, era um exercício do livro de vocês, estava lá, né? Inclusive, se eu não me engano, foram um dos exercícios que o Jairo pediu para vocês desenvolverem, tá bom? Se eu não me engano, mas tá lá, ó, EP5. Gente, fácil, mole, fácil. Dá para fazer isso aí com a mão amarrada nas costas, tá bom? E aí eu vejo que uma grande esmagadora galera aqui não conseguiu êxito, né? Eu fico triste por isso, viu? Não me sinto nada orgulhoso. Tá? Aluno meu são esses aqui, ó. Esse aqui me representa. 87 pessoas, dos 220 e tantos que fizeram, 87 pessoas eu sei que fizeram esse trem aqui no braço, né? Pelo menos acertaram, né? Vamos ver o próximo. O próximo não tá difícil não. Vamos lá, diz assim, ó, no diagrama mostra-se as posições de dois móveis M e T transitando sobre a mesma trajetória. Marca as alternativas que estão corretas. Então está aqui o nosso gráfico de posição versus tempo. Tudo bem? Então, você pode ver que é uma linha reta, né? Esse aqui eu posso dizer com certeza que ele está variando sempre a sua posição da mesma maneira. Então, ele é um movimento retilíneo uniforme. Já esse aqui, ele assemelha-se com uma parábola, tá bom? Assemelha-se com uma parábola. Se eu fosse aproximá-lo, eu ia aproximar que esse daqui é um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Ele é uniformemente variado. Está variando de maneira uniforme.
tá bom? Vamos lá. Então, avaliando aí, julgando as afirmativas, quais são aquelas que estão corretas? Quais estão corretas? Vamos marcar todas aí, vamos lá. Ambos os móveis partem do mesmo local. Ah, sim, eu esqueci de dizer. Essa fotinha também é do livro de vocês, tá bom? O EP16, também da página 66. Também é uma questão do livro de vocês. Gente, só para vocês verem que eu não tirei nada da cachola, tá? Todas as questões eram fazíveis, tá? A questão da avaliação de vocês não era nada, não era nenhum bicho de 7 cabeças, tá bom? O professor de física, ele não é doido não, ele é um pouquinho perturbado, mas não é doido não, de colocar uma questão que vocês nunca viram, tá? Era uma questão fácil também, uma questãozinha do livro. Quem estudou pelo livro, né, como material de apoio, com certeza ia conseguir fazer essa questão aqui tranquilamente. Então, desculpa, voltando, saindo do parênteses, vamos lá. Marque as alternativas que estão corretas. Ambos os móveis partem do mesmo local? Sim, pode ver que a posição inicial dos dois, quando o instante é 0, eles partem da posição 0. Então, esta aqui está verdadeiríssima. Ambos os móveis partem do mesmo local, partem da mesma posição, posição 0. O móvel T acaba ultrapassando o móvel M. Vamos lá, o móvel T acaba ultrapassando o móvel M. Facilmente dá para notar, né? O M, ele começa com uma velocidade constante, né? Ele variando muito mais rápido do que o T, né? O T, que é o azul, né? Então, você vê que o azul começa devagarinho, né? Variando pouco a sua posição com o passar do tempo, e à medida que o tempo vai passando, ele começa a variar a sua posição cada vez mais rápido, né? Aumentando assim a sua velocidade. Então, no momento em que eles se cruzam aqui, ó, na posição 80, né? Eles se cruzam, e aí você percebe que o T, ele começa a ter posições maiores, né, do que o M, né? Posições maiores do que o M. Então, logicamente que houve uma ultrapassagem aqui, né? Então, o T ultrapassou o M. Antes ele estava atrás, né? Então, veja que nos 10 segundos aqui, por exemplo, 10 segundos, o M estava numa posição relativamente alta. Vou chutar aqui na metade, aqui 40 metros, né? E enquanto o T estava na posição aqui, vou chutar aqui uns 20 metros, né, na posição 10 segundos. Então, veja que no início do movimento, né, o M estava numa posição maior, né, estava mais afastado do que o T. E depois, essa situação se inverte, em que o T fica numa posição maior do que o M. Então, sim, o móvel T acaba ultrapassando o móvel M. Certíssima resposta. Vamos lá. No início, M estava mais rápido do que T. Verdade, já vimos isso aqui, né, no início aqui do movimento, né, até os sei lá, 17 segundos, mais ou menos, o M estava por cima, né? Ele estava com uma velocidade maior do que o T, né? Vou relembrar aqui vocês que quando a gente tem um gráfico de posição versus tempo, a tangente da reta me indica qual que é a velocidade. Então, nos primeiros instantes aqui, ó, se eu fosse traçar a tangente, vamos lá, tangente, estou tentando fazer um ângulo aqui, pessoal. Um ângulo tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, nós temos uma inclinação aqui não tão elevada, né? Nesse aqui, no azul, então, a inclinação aqui é quase nenhuma, né? Traçando uma reta tangente à curva. Mas aqui depois, um certo instante, ó, você vê que a tangente do azul, né? A tangente, né, do T, né, do móvel T, ela fica muito mais inclinada, né, do que a tangente do M, né? Muito mais inclinado do que a tangente do M. Então, você logicamente percebe que a partir mais ou menos desse movimento aqui, a partir desse instante aqui, né, houve uma troca aí nas velocidades. Então, a velocidade de T é muito maior, muito superior do que a velocidade de M. Tudo bem? Foi isso que ele afirmou. M estava mais rápido no início, né? No início, e depois quem ficou mais rápido foi o T, até mesmo que houve a ultrapassagem. Tá bom? Então, a ultrapassagem acontece pouco antes do 20 segundos. A ultrapassagem acontece pouco antes do instante T, 20 segundos. É exatamente aqui, ó, o 20 segundos está aqui na frente, um pouco antes ali, né, o 17, né, ocorre a ultrapassagem. A gente já viu isso no outro item, está correto também. Os móveis se encontram na posição 80. Sim, na posição 80 que ocorre a ultrapassagem, né? Ambos estão à mesma distância da sua origem, né? Aqui, nesse momento, eles vão se encontrar e um vai passar pelo outro. Beleza,
Tá certíssimo. E o último aí, ó, no instante 10 segundos, o móvel M estava à frente de T. O móvel M, no instante 10 segundos, o móvel M, tá aqui o vermelho, estava à frente de T. Deixa eu apagar isso aqui, que eu já arrisquei tanto aquele negócio ali. Não dá mais para entender nada, né? Pronto, bonitinho agora. Bonitinho. Pronto, vamos lá. Agora vamos desenhar de novo. Então, no instante 10 segundos, vou traçar... Opa, já estou dando as respostas. Vou traçar uma linha reta aqui, ó. Vou traçar uma linha reta aqui nos 10 segundos, beleza? E aí, o móvel M estava na frente de T e a distância entre eles era menor que 40. Então, a primeira afirmação está verdadeira. O móvel M estava na frente do T. Então, está aqui o M, né, na posição maior que o T. E depois eu pergunto, a distância entre eles era menor que 40? Gente, vamos extrapolar aqui o gráfico um pouco, né? Então, se eu traçasse aqui no 10, aqui, peraí, vou pegar aqui mais ou menos na metade, aqui, ó, de 0 até 80, vou traçar uma linha reta aqui, ó, porque a metade é 40. Né? Então, uma linha aqui no mais ou menos no 40. Né? No 10, vê que quase cruza ali no instante 10. Então, no instante 10 segundos, o M está mais ou menos na posição 40, com relação de onde ele saiu. Tá? Então, ele pergunta que a distância entre eles era menor do que 40. Bem provável, bem provável. Vou traçar metade da metade aqui, uma outra reta aqui na metade. Ó. Essa reta aqui, metade da metade de 40 é 20. Então, tracei uma reta aqui mais ou menos 20. Então, nos 10 segundos, o móvel M, né, o vermelhinho, ele andou mais ou menos 40. E o móvel azul, né, o T, ele andou mais ou menos 20. Então, qual que é a distância que está aqui entre eles? Mais ou menos 20. Né? E aí o gráfico diz, né, o item diz, a distância entre eles era menor do que 40? Sim, galera, com certeza. Mais ou menos 20, com certeza é menor do que 40. Tá bom? Com certeza é menor do que 40. Até mesmo porque ambos têm o mesmo sentido, né? Houve uma ultrapassagem. Então, se um está andando e tem 40, o outro está andando, vai chegar bem perto. Tá? Então, com certeza, esse valor vai ter que ser menor do que 40. Então, tá aí o gráfico, né? Todo mundo aí, a maioria, né, marcou todos eles, né? Isso aqui não quer dizer muita coisa pra gente, mas só o nível de certeza. Né? Todo mundo tinha certeza da questão A, né? Mas nem todo mundo tinha certeza aqui de marcar essa última. Né? Muitos aí gaguejaram, né? Só 81% das pessoas que marcaram essa última. Bom, estamos chegando na nossa última questão. Eu sei que está grande esse vídeo, já está batendo aí uns 40 minutos aí, mas está acabando, tá acabando. Vamos lá, essa prova também, né? Não era grande, né? Explicando então, vamos lá. O movimento de um objeto pode ser descrito pelo gráfico velocidade versus tempo, apresentado na figura a seguir. Está aqui um gráfico lindo, essa também era uma questão da lista de exercício de vocês, eu já fiz ela em sala de aula, tá? Só que eu alterei aqui os valores do gráfico mais uma vez. Mas o procedimento permanece o mesmo. Ele quer saber a aceleração do objeto e quer saber a distância percorrida em 6 segundos, nesse caso. Tá? No da lista de exercício era 5 segundos, né? E aqui eu troquei para 6 segundos. Vamos lá então, ele quer saber a aceleração. Aceleração, ΔV sobre ΔT, utilizando os valores do gráfico. Nós temos variação da velocidade, 40, variação do tempo, 12. Então, 40 sobre 12, temos um total aí de 3,33 metros por segundo. Aí você vai marcar, né? E, opa, tem duas alternativas, né? Então, qual das duas você vai marcar? Vamos lá, vamos desempatar com a distância percorrida em 3 segundos. Então, para encontrar a distância percorrida em 6 segundos, eu vou usar aqui a função horária do espaço do movimento retilíneo uniformemente variado. Né? Sentado, sozinho, vou trabalhar até as 2h30. Né? Então, utilizando essa fórmula aí, vamos lá, substituindo os valores. A posição inicial dele era 0. E só um detalhe aqui, relembrando, ele quer a distância percorrida até aqui, ó, até os 6 segundos, tá bom? Até os 6 segundos. Então, vamos utilizar esses valores aí. Vamos lá, posição inicial era 0, posição inicial 0. Velocidade inicial era 0, velocidade inicial 0, beleza, saiu da origem. O tempo que ele quer é de 6 segundos, 6 segundos. Né? A aceleração eu já encontrei aqui, acabei de encontrar, 3,33. Um instante, 6 segundos. Belezinha, fazendo, né, rapidamente aí esses cálculos, nós temos então que ele andou 60 metros. Então, qual delas você vai marcar? Fácil, mole, mole, fácil, fácil.
a última questão aqui. Dava para resolver também, não só pela fórmula, né, substituindo os valores, mas se você quisesse a área daqui também, tá? A área de um gráfico de velocidade versus tempo, ele te dá a posição. Então, calculando a área, base vezes a altura divididos por 2. Base, 6 vezes a altura, 20. 6 vezes 20 divididos por 2 dá os mesmos 60. Tudo bem? Vamos lá. Só mostrando aí para vocês que a grande maioria esmagadora, né, 70% das pessoas acertaram esse item. E nossa última questão, que também era uma questão do livro de vocês, do capítulo 2, movimento retilíneo uniforme. Estava lá na página 44. Diz assim: imagine-se caminhando em uma calçada de mãos dadas com alguém. Os passos estão sincronizados e vocês avançam no mesmo ritmo. Nessa situação, podemos afirmar que... já vou dar a resposta direto, tá? Todas as afirmativas são corretas, tudo bem? Nós vamos encontrar aqui o porquê que essas afirmativas são corretas. Então, tanto você como a pessoa estão em movimento em relação à rua? Sim, vocês estão caminhando, né, com relação à calçada, então esse item estaria certo. Você está em repouso em relação a esse alguém? Então você, de mãos dadas com esse alguém, se vocês estão se movimentando juntos, né, um com relação ao outro, as distâncias não variam. Se as distâncias não variam, você pode afirmar que um em relação ao outro, vocês estão em repouso. Então o item está certo também. 3. A pessoa está em repouso relativamente a você. Sim, se você está em repouso em relação a ela, ela vai estar em repouso com relação a você, né? A referência vale para os dois. Lembrando, para determinar se alguém está em movimento ou em repouso, basta ver se as distâncias... nem sei, nossa, está escrevendo muito bem, né? Variam. É assim que a gente define. Se as distâncias variam, estamos em movimento. Se as distâncias não variam, estamos em repouso. Sempre um com relação ao seu referencial. Bom, um poste de iluminação da rua está em movimento em relação a vocês dois. Sim, assim como a calçada, né? Em relação à rua, você está em movimento em relação à rua. Então, estaria em movimento em relação também ao poste da rua. Então, todas as afirmativas estão corretas. Esse daqui eu acho que era o item mais bobo da prova, né? E 195 pessoas acertaram aí a grande esmagadora. Bom, gente, terminamos então nossa aula, nossa resolução aí da nossa AP1, tá? Eu sei que ficou um pouco longo, né? Mas vocês tiveram 2 dias para fazer essas 10 questões, né? 10 questões apenas. Não estava difícil, tá? Tava bem tranquilo. 100% das questões vocês já viram antes, né? Ou no livro de vocês ou na lista de exercícios, tá? Eu tomei um critério aqui de usar pelo menos 60% aí das listas dos exercícios que eu trabalhei em sala de aula com vocês, né? Os outros 40% aí do livro de vocês, né? Tentando não pegar os exercíciozinhos da internet, né? Mas, bom, vamos lá. Eu confio em boa parcela dos meus alunos. Eu estou preparando vocês aí pro que é mais complicado, né? Para as próximas etapas aí da vida de vocês, né? Imagino que ninguém queira parar os estudos no ensino médio, né? Querem ir mais além, né? Cursar uma faculdade. Então, infelizmente, nós estamos nesse mundo competitivo e eu peço para que vocês se preparem com firmeza, tá? Se preparem sem hesitação, tá bom? Então, vou relembrar aqui uma frase que um amigo me disse uma vez, que a vida de um lutador, né? Ele não se decide no ringue, tá bom? E sim se decide na academia, no treino. Então, no ringue, ele sobe apenas para poder confirmar aquilo que houve no treinamento. Então, se preparem bastante, façam um treinamento árduo, que o combate vai ser fácil. Tudo bem? Senhoras e senhores, muito obrigado por essa aula. A gente se vê na próxima. Valeu!